Bienvenidos a todos, mi nombre es Leandro Mohamed, soy responsable del área de negocio de salud y nutrición animal para Argentina y la región. Realmente estamos muy contentos de lograr esta convocatoria para tratar el tema de probióticos. El evento lo denominamos Probiotic Day y también agradecer a Techterfit, distribuidor de Christian Hansen, por ayudarnos en la colaboración del día de hoy. Decidimos poner un video institucional para que conozcan un poco más la compañía. Si bien la mayoría de ustedes ya son clientes y amigos, también hay gente que recién está conociendo la empresa y creemos la mejor manera de poder mostrar en un video qué es lo que es la compañía. Brevemente, repasando, Christian Hansen es una compañía fundada en 1874 en Copenhague. Es una empresa danesa fundada por el bioquímico farmacéutico Christian Hansen. Este mes estamos cumpliendo 145 años de vida, así que ya hace tiempo que estamos con este tema, o la compañía está con este tema. Y como lo decía el video, básicamente somos un proveedor global de ingredientes naturales basado en la biociencia para la industria de alimentos, salud, farmacéutica y agrícola, o agropecuaria. Y producimos principalmente cultivos, enzimas, lácteas y probióticos y colorantes naturales. Todo lo que proveemos desde Hansen proviene de la naturaleza. Es una compañía basada en ciencia, básicamente, donde hay una fuerte inversión en investigación y en desarrollo, y el 14% de las personas que trabajan en la compañía están en ese área. Al punto que, en general, contamos todo esto porque no mucha gente está en el campo del terreno, sino que trabajamos con partners en cada uno de los países. Hay mucha gente involucrada en la parte de desarrollo. El principal centro de investigación está en Dinamarca, pero también hay en Estados Unidos, Francia, Alemania, Singapur. Y hay 19 centros de aplicaciones en todo el mundo. Hay uno en Argentina, que está aquí en las oficinas nuestras, tenemos sede en Puerto Madero, y tenemos en la UADE un centro de aplicaciones para la industria, donde toda la industria láctea de Latinoamérica hace sus ensayos de fermentación, sus ensayos de todo lo que necesitan para mejorar sus alimentos, los alimentos que producen. Y también le damos soporte a la parte de salud animal. Las áreas en las cuales trabajamos de Hansen es cultivos y alimenticios y enzimas. Ustedes van a tener la posibilidad en el break de poder degustar alimentos que contienen nuestros ingredientes. Como lo decía el video, 1 de cada 2 quesos en el mundo tiene algún ingrediente de Christian Hansen. Vamos a poder probar diferentes colores, texturas, sabores que son aportados por soluciones que aportamos a la industria. Luego, lo mismo con colorantes naturales. Hay una fuerte tendencia global de reemplazar todos los colorantes artificiales que hay en los alimentos por colorantes que pueden brindar la misma calidad visual para el consumidor, pero ofrecerlo de una manera natural. Y el área en la cual trabajamos nosotros, la mayoría somos agrónomos o médico veterinario, como en mi caso, trabajamos a la parte de salud y nutrición. Y ese área tiene 3 patas fundamentales. Protección de cultivo, que ustedes lo vieron, la compañía está invirtiendo muchísimo en transformar la producción de cultivos extensivos con la reducción del uso de algunos agroquímicos, utilizando microorganismos que protegen las raíces, por ejemplo, de nematodes. Y la parte de salud humana, con el desarrollo de probióticos, tanto para adultos como para leche maternizada y para niños desde el nacimiento hasta 1 año de vida, y todo un desarrollo de la parte con medicina humana para el uso de probióticos. Y nuestra área, que es salud animal, en la cual tenemos inoculantes de silagio, o sea, todo lo que es fermentación para pastos. Tenemos la parte de monogástricos, con la parte de probióticos para aves y cerdos, y también tenemos un área de rumiantes, en la cual trabajamos con vaca lechera y con feedlot, y un área para pets, para perros, para mascotas. Ahora, en una de las cuestiones que mencionábamos dentro de la invitación, y particularmente esta semana fue de casualidad interesante porque muchos supieron, estuvo la reina de Dinamarca en un encuentro de sustentabilidad. Y un poco qué tiene que ver sustentabilidad con Hansen. Nuestra estrategia está basada en la sustentabilidad.
Y el compromiso de la empresa es abordar desafíos globales y permitir mejorar la agricultura, reducir el desecho de alimentos y mejorar la salud. Esos son un poco los pilares de la compañía hoy en día. Y esa estrategia de sustentabilidad está alineada con los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. No es una estrategia única de Hansen, sino de un grupo de compañías que están abordando desde Naciones Unidas esta problemática. Y llevado un poco más a la parte de salud animal, básicamente estamos tratando de entender la importancia de la reducción de uso de antibióticos y la colaboración o cómo un probiótico puede ayudar en esa estrategia, reducción de uso de agroquímicos por una producción más amigable con el ambiente y reducir el desperdicio de alimentos, alargando la vida de los alimentos utilizando bioprotectores. Esos son un poco los pilares con los que estamos trabajando. Y una de las cosas que llevó a eso fue que Hansen, justamente este año, tuvo un diploma como la empresa más sustentable del mundo. Eso fue una investigación hecha por una empresa que comparó 7.500 empresas en todo el mundo y se eligieron las 100 empresas más sustentables, en las cuales Hansen logró un 100% de aprobación para ser la empresa más sustentable del mundo, o logró el 100% de puntuación. O sea, un poco eso es lo que moviliza a Hansen a seguir trabajando en esta estrategia. Ahora, dicho esto, ¿qué tiene que ver lo que yo menciono con la convocatoria? Bueno, yo lo que les quería dejar como disparador, si se quiere, antes de la presentación de cada uno de los disertantes, es que los consumidores y los organismos reguladores exigen alternativas naturales a los antibióticos en la producción animal. Y esto, más allá de la apreciación personal que tengamos cada uno de nosotros, tanto en las empresas en las que trabajamos como técnicos, es una realidad que está pasando. La resistencia a los antibióticos es una de las principales amenazas definida por la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud continúa destacando el papel del uso de los antibióticos en la producción animal en el aumento de la resistencia de los antibióticos. Y los consumidores comenzaron a exigir carne sin antibióticos. Y ahí hay un gráfico que ustedes pueden ver donde muestra que el 5% de la producción avícola en Estados Unidos era libre de antibióticos en el año 2014 y hoy aumentó a un 42% en el año 2017. Un ejemplo personal, mi área de desarrollo siempre ha sido más el tema de rumiantes, pero hace 2 años auspiciamos un evento en Villa María y el profesor Hugh Hendry de la Universidad de Pensilvania mencionaba que hace 5 años todos los alimentos de ternero para los tambos tenían antibióticos y luego fue restringido hacia el uso de una receta y luego fue cada vez más controlado y hoy en día no se ven prácticamente alimentos iniciadores en Estados Unidos que contengan antibióticos y la producción animal siguió existiendo, digamos. O sea, lo que les quiero dejar es que indudablemente que todos nos movilizamos cuando tenemos prohibiciones, o sea, de alguna manera hemos estado hablando con muchos de ustedes, la imposición no nos gusta a ninguno, pero lo único que podemos pensar es que esto es una realidad que se viene. Y lo que intentamos hacer con el evento de hoy es invitar a gente que viene desde Europa, que quizás tienen una visión un poquito diferente, para que nos cuenten un poco más qué son los probióticos realmente, cómo interactúa un microorganismo con un ser vivo, tanto como un humano, como un monogástrico, con una vaca, y entender un poco más eso. Y luego ver de qué manera Christian Hansen les puede aportar algo para solucionar, digamos, los problemas que ustedes pueden afrontar. Ese es un poco el disparador de la charla. El evento va a estar separado en diferentes áreas. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto que estamos un poco atrasados, se retrasó el ingreso. El primer disertante va a hablar del rol de la microbiota en la salud intestinal y la performance. Es el médico veterinario Guilherme Bouchard, que viene desde Alemania. Bienvenido, Guilherme. Llegó ayer a la noche. Guilherme es médico veterinario de Brasil.
hizo su maestría en Brasil y luego hizo su doctorado en monogástricos en Hannover, Alemania, donde reside actualmente. Él conoce Argentina, conoce Brasil y actualmente está viviendo en Alemania hace un tiempo. Y nos va a estar dando la introducción para todos en general. Luego, no alcanzo a ver un poquito el... Sara Bengochea, pronuncio bien, Bengochea, discúlpame. Sara va a continuar y nos va a contar un poco una visión diferente de un segundo. Quiero leer un poco lo que dice el programa para no salirme de la línea. Permiso. Sara es directora de marketing de una empresa de tecnología global, chef profesional, coach y apasionada con lo relacionado a la salud y la nutrición y el bienestar. Weight and Mind es su proyecto, su pasión en la última década y ahora se ha convertido en una escuela integrada de salud y bienestar en línea en São Paulo, Brasil. O sea, intentamos buscar una visión diferente de lo que nosotros estamos hablando para complementar lo que tiene que ver con la producción animal. Luego va a venir el Hansen Break y nos vamos a separar en dos áreas. Guilherme va a seguir con monogástricos, con el uso de probióticos como herramienta para mejorar la salud y la performance en esta sala, y la gente de rumiantes va a pasar a otra sala donde vamos a hablar del impacto del uso de DFM, que es Direct Feed Microbios, sobre la salud y la producción de vacas lecheras, verdades, mitos y nuevos conceptos. Esto va a estar a cargo de Oscar Queiroz. Doctor Oscar Queiroz es ingeniero agrónomo de la Universidad de San Pablo, de Brasil, tiene una maestría en nutrición animal en la misma universidad y un doctorado en el Departamento de Salud Animal en la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Oscar actualmente es gerente técnico de DFM para vaca lechera y ganado de carne a nivel global en Christian Hansen y reside en Dinamarca. También Oscar es brasileño, pero estuvo viviendo 4 años en Argentina, así que conoce perfectamente todas las condiciones y el trabajo y el desarrollo que estamos haciendo acá en el área de rumiantes. Bueno, espero que puedan aprovechar el día y que cualquier necesidad que tengan va a estar Fernando Cayero, que muchos de ustedes lo conocen, a disposición, y el equipo de Texter con Agustín y con Guillermo, perdón, para lo que necesiten. Guillermo, ¿querés agregar algo? 2 palabras. Buenos días a todos, 2 palabras. Soy Guillermo Meljo, responsable de Texter Feed. Primero que todo quería agradecerles a todos ustedes por estar acá. Realmente sabemos que es muy importante las tareas diarias de cada uno y que han dejado de lado para asistir acá. Ojalá que se puedan llevar a algún conocimiento y eso solo ya va a pagar el día. Por otro lado, agradecer a Hansen y a todo el equipo en confiar en Texter Feed para el trabajo a campo de sus productos. Para nosotros realmente es muy importante trabajar con empresas del calibre de Hansen, así que estamos muy orgullosos y muy orgullosos del evento que estamos haciendo. Y por último, agradecer al equipo de Texter Feed y el equipo de Hansen, que todos trabajaron a destajo para que esto sea lo que va a ser un gran evento. Muchas gracias a todos y no dilatemos más la reunión, que estamos tarde de tiempo. Gracias. Eu? Alô? 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 Bom dia, pessoal. Buenas. Tem o passador? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de Christian Hansen Argentina para que pudesse vir de Alemanha para cá, para poder falar um pouco sobre, não somente probióticos, mas também, que para mim é mais importante, sobre microbiota. Ok? Eu espero que você entenda bem meu portunhol. Perdão, porque eu não hablo espanhol, então tem que tentar entender meu portunhol. Ok? E se não entende, por favor, me diga, não estou entendendo o seu portunhol e podemos cambiar, ou eu posso cambiar para inglês ou para português de Brasil, ou o que queira, né? Mas vou fazer o máximo possível para que você entenda, tá? Bueno,
O objetivo da minha primeira charla é falar um pouco. Hoje é um Probiotic Day. E na primeira charla, 90% da charla, eu não vou falar de probióticos. Eu vou falar de saúde e a relação com microbiota entérica. Não vou falar de probiótico. E por quê? Por que não vou falar? Porque para entender como como funcionam os probióticos, nós temos que entender algumas coisas mais básicas primeiro. E esse, para mim, é um dos grandes problemas que nós temos no mercado hoje, porque as empresas que vendem probióticos chegam acá e começam a falar somente do probiótico em si. O tema é que o mecanismo de ação não tem nada a ver com o conceito atual que nós temos, que é o conceito de antibiótico, o conceito de desinfetantes e outros conceitos. São um conceito muito distinto. E nós temos que cambiar de um ponto para outro ponto para começar a entender como essas novas formas de controlar enfermidades agem. Ok? Então, essa primeira hora com você, meu objetivo é falar um pouco de como as bactérias que nós temos e nós podem ajudar a promover a saúde, que é algo distinto para nós. Bactéria é sempre algo danoso, algo que cria enfermidade, mas que na verdade não é. E nós vamos ver. Claro? Estão conseguindo entender o portunhol? Tá? Vamos lá. Ufa. So, o primeiro ponto é... você deve... todo mundo que vem em eventos como hoje, é muito comum ouvir falar agora de uma palavra que está na moda, está em alta. É microbiota. Todo mundo vem cá e fala microbiota, mas, na verdade, o que é microbiota? O que se entende por microbiota? Né? Vamos começar a colocar algumas definições. Microbiota, e para quem é mais velho, né, como eu, deve ter ouvido na escola, na universidade, uma palavra microflora. Alguém ouviu? Microflora? Sim. É a mesma coisa. Só que microflora é uma palavra que não está se trabalhando muito, não está usando muito. Né? Se cambiou por microbiota. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Ok? E o que é? Quando se pega a coleção completa de todos os micro-organismos que nós levamos com nós junto, todos os micro-organismos, bactérias, hongos, vírus, e tudo, isso se configura a microbiota. Claro? Por exemplo, a microbiota mais importante que nós temos, e quando eu falo nós humanos e nós animais também, a mesma coisa, tá? É a chamada microbiota intestinal. Por quê? Não porque ela é a mais importante, porque ela é a mais abundante, a que tem mais quantidade. 70% de todas as bactérias, hongos e vírus que nós carregamos, dia a dia, estão no intestino. Claro? Então, nós chamamos de microbiota intestinal. E tem também a microbiota do pelo, microbiota de ojo, de tudo. Mas a intestinal é que nós vamos falar hoje. Certo? Por exemplo, o que na verdade significa microbiota, em termos numéricos, de números? Nós por exemplo, temos mais ou menos 10 trilhões de bactérias, de células. O Guilherme, acá, tem 10 trilhões
talvez 12, né? Sou um pouco gordito. 12 trilhões de células. Quantas bactérias nós outros temos? Mais ou menos? Mais. Muito mais ou mais? Hã? 10 a 1. Perfeito. Nós outros temos 100 trilhões de bactérias. E solamente 10 trilhões de células. Isso significa que o Guilherme, que está falando com você agora, é 90% bactéria. Eu sou 90% bactéria. Você também. E nós outros, muita gente acha ainda que bactéria é coisa mala. Se é coisa mala, 90% de Guilherme é malo. Certo? Pois eu não... Pode ser, mas eu não acho. Não, esse é um ponto para mostrar que as bactérias, e não somente as bactérias, os micro-organismos vivem com nós outros. Nós necessitamos dos micro-organismos para viver. Sem os micro-organismos, nós outros não viveríamos. Os animais não viveriam e se enfermam muito fácil. É isso que nós vamos falar hoje. Nós necessitamos das bactérias para tudo. E esse é o primeiro conceito que nós outros temos que inverter em nosso cérebro. E há uma grande quantidade de informação na literatura acadêmica, na universidade, em papers científicos demonstrando isso que eu estou falando para você. Acá nós temos uma publicação em Nature, que é uma revista muito considerada no mercado, na academia, uma publicação muito importante, em que se fala em que a microbiota intestinal está relacionada com imunidade. Imunidade da ave, do cerdo, de nós outros, de qualquer animal. Ok? E essas, as bactérias são muito importantes para o desenvolvimento e funcionamento normal do sistema imunológico. E o ponto é que esse tipo de informação é muito recente. Você pode ver acá a quantidade de papers, de trabalhos científicos que são publicados em ano 2000 até 2014, né? E aqui a quantidade de trabalhos por ano. Você pode ver que a quantidade de trabalho relacionado com microbiota, ela solamente cresceu enormemente depois de 2010, mais ou menos. Então, pode-se dizer que esse conhecimento que nós outros estamos falando hoje é algo de 5 anos para cá, 8 anos no máximo para cá. Antes disso não se sabia isso. E por isso que é muito difícil, porque nós outros vamos ter que cambiar a forma de pensar. Compreende? Eu me formei na universidade em 1991. Jamais na universidade eu ouvi algo parecido com o que nós outros estamos falando hoje. Então, eu posso imaginar que eu não sou uma exceção, sou uma regra. Todo mundo deve ter o mesmo. Então, eu creio que é um ponto importante para começarmos a discutir um pouco sobre a realidade atual da academia e o que nós outros podemos usar para a prática em la produção animal. Ok? E esse outro tema muito importante, que depois nós vamos fazer uma ligação entre microbiota e saúde intestinal. Saúde intestinal, ou gut health em inglês, é uma definição que também
todas as empresas falam de saúde intestinal. Não, eu tenho um produto para melhorar a saúde intestinal, que a saúde temos que buscar o manejo da saúde intestinal e tudo. Mas, na verdade, o que é saúde intestinal? O que você entende por saúde intestinal? Qual é a definição de saúde intestinal? Na verdade, eu até hoje não encontrei algo muito claro ou muito definido o que é uma clara definição do que é a saúde intestinal. Para mim, saúde intestinal é a capacidade que o organismo tem de manter todas as funções fisiológicas do sistema digestivo em estado balanceado, mesmo em condições de estar sofrendo agressões. Compreende? Por exemplo, um exemplo. Eu agora há pouco, em desayuno, comi 2 croissants. 2 croissants e mais um pouco de doce de leite. O que provavelmente que deve acontecer com meu açúcar no sangue? Deve subir o açúcar no sangue, correto? Perfeito. Mas meu organismo, que deve fazer? Deve lançar a mão de várias contramedidas para fazer baixar o açúcar no sangue. Certo? Para o quê? Para buscar o balanceamento do processo. Então, eu produzi uma agressão comendo 2 croissants e um doce de leite. Certo? O organismo lançou a mão de uma ferramenta, algumas ferramentas, para contrabalançar a agressão e voltar ao balanço. E aí, depois de 2 horas, 3 horas, mais ou menos, açúcar no sangue deve retornar ao ponto normal. Isso é equilíbrio. E por isso que eu não tenho diabetes. Porque meu organismo é capaz de reagir à agressão e se manter com saúde. Se por acaso algo se passa e as contramedidas que o organismo toma não é capaz de contrabalançar o alto nível de açúcar no sangue, eu passo a ter uma diabetes. Certo? Então, na verdade, o problema da diabetes não é o croissant e não é o doce de leite. O problema da diabetes é o desbalanço, o desequilíbrio, porque meu organismo não foi capaz de solucionar o problema que foi criado. Certo? Isso que para mim se passa para sistema digestivo, isso é no momento que o organismo consegue fazer toda a digestão, absorção em equilíbrio, controlando esses processos, nós outros podemos dizer que o animal está com saúde intestinal. Certo? E quais são as funções do sistema digestivo? Para que serve o sistema digestivo? A visão tradicional do sistema digestivo, das funções, é, na verdade, aonde ocorre a digestão e a absorção, certo? São aonde o croissant e o doce de leite vai ser quebrado, né? Se transformar em substâncias que depois pode entrar para dentro de meu organismo e virar gordura, virar tudo, certo? Digestão e absorção. E há também uma capacidade de proteção contra patógenos. Tem que haver, porque nós vemos que há uma grande agressão contra patógenos no sistema digestivo. Esse é o conceito tradicional, mas o problema é que esse conceito tradicional está hoje sendo confrontado com algumas coisas que vou falar para você hoje. Na verdade, não está errado
mas está incompleto. Não está completo. Falta algo acá, nesse conceito. E o que falta? Vamos ver. Em 2006, um grupo de pesquisadores irlandeses, da Irlanda do Norte, não é Irlanda do Norte, 2006, propuseram que, na verdade, a microbiota, a flora intestinal, é, na verdade, ou deveria ser, na verdade, órgão do organismo. Assim como nós temos os rinhões, temos outros órgãos, a microbiota intestinal, a flora intestinal, deveria ser considerado órgão também, porque tem funções muito importantes. E isso foi em 2006, há 12 anos atrás. Em 2011, os médicos que trabalham com o sistema digestivo, de doenças digestivas, publicaram um review afirmando ou concordando com a proposta desses pesquisadores irlandeses. Ou seja, acá eles argumentam também que, na verdade, está correta a afirmação que a flora microbiana, ou a microbiota, acá a palavra mais moderna, é, na verdade, órgão esquecido. E não, se isso não bastasse também, mas 3 anos mais tarde, 2014, outro grupo de pesquisadores não só propuseram que é órgão, a microbiota é órgão, mas também é o maior órgão endócrino do organismo. O que é órgão endócrino? Produz o quê? Hormonas. Ouviram falar de hormonas? Nós temos no organismo tireoide, que mais que produz hormonas? Pâncreas, testículo, está correto? Teste, ovário, e nas hembras. Adrenales, perfeito. E agora, para você, também, o microbiota intestinal. Já imaginaram isso? Não, né? Então, está acá. Acá está a referência Molecular Endocrinology, publicada em 2014. Também, se descobriu algo muito interessante, e cada vez se descobre mais, que há uma ligação entre o aparato digestivo e, mais especificamente, a microbiota digestiva com nosso cérebro. Acá. Um exemplo é esse trabalho. Um trabalho publicado por psiquiatra em espanhol também? Por psiquiatra, em que, isso aqui em 2015, né? 2015, em que se habla claramente sobre a influência da flora na microbiota no desenvolvimento neuronal de los niños. Então, pode ser que algumas crianças tenham dificuldade, problema de desenvolvimento de neurônios, devido não a problema somente nos neurônios, mas problema de microbiota, né? As bactérias do intestino. Isso se chama de eixo microbiota intestinal, sistema nervoso central. Então, há vários outros trabalhos científicos mostrando uma influência da microbiota em
em potencial para terapia de autismo, ou de depressão, ou de obesidade. Isso para mostrar um pouco para você que o que nós outros temos dentro da barriga, né, é algo mais sério que parece, certo? Isso é tão sério que a Christian Hansen hoje tem um grupo de pesquisa trabalhando em desenvolvimento de microbioma humano, no sentido de produzir algumas bactérias que são capazes de cambiar a microbiota intestinal e produzir cambios, por exemplo, de depressão, tratamento de depressão, autismo e outras coisas. E nós outros chamamos de psicobióticos. Nós temos a palavra probiótico e agora estamos começando a compartilhar os probióticos em diferentes classes conforme sua ação. E acá psicobióticos porque são de psicologia, né? Então, a visão tradicional, o conceito tradicional do que é as funções do sistema digestivo, nós outros simplesmente esquecemos de colocar o quê? Esquecemos de colocar a microbiota no processo. E o que faz, na verdade, a microbiota? Na microbiota, faz uma otimização de todos os processos digestivos. Então, a digestão e absorção não ocorreria de uma forma completa sem as bactérias em equilíbrio. Também, o sistema imunológico do animal não iria funcionar normalmente sem a microbiota. Portanto, o animal estaria mais desprotegido, mais sujeito à enfermidade. E há também algumas bactérias que são capazes de controlar o crescimento das bactérias patógenas diretamente. Não precisa passar pelo sistema imunológico. Você pode controlar diretamente. Esse ponto aqui. Se isso não está em equilíbrio, isso não está em equilíbrio, este não está em equilíbrio e o animal está enfermo. Certo? E hoje nós vamos, na verdade, falar um pouco mais sobre esses aspectos acá e não muito sobre a digestão e absorção, mas focado em controle de patógeno e enfermidade. Então, o conhecimento é dinâmico. Novos paradigmas estão golpeando a nossa porta. E para entender microbiota, nós outros estamos falando de microbiota, a pergunta é, como nasce a microbiota? Como se cria a microbiota? Alguma ideia? Os ninhos nascem com microbiota? Sim e não. A pergunta é, a resposta é, há uma discussão que hoje se sabe que mesmo durante a vida placentária, antes de nascimento, há uma certa formação de microbiota, mas o que se sabe que, por enquanto, hoje, né, que a mais importante microbiota que se adquire na vida, ou para iniciar o processo, é durante o processo de nascimento. Ok? E o processo de nascimento é muito, muito importante, a forma como ocorre. E eu acá hablo de parto normal. Fica claro, por exemplo, eu venho de Brasil, minha filha nasceu de cesárea. Em Brasil, hoje, talvez 80% das crianças, dos ninhos, nascem de cesárea. Eu não sei acá se é essa a mesma realidade. Mas hoje nós outros sabemos que pode ser muito cômodo, pode ser muito interessante, para o médico principalmente, né? Porque não tem que acordar no meio da noite, mas tem alguns efeitos negativos também.
E por quê? Porque esse processo de nascimento acá, no momento em que o ninho está passando pelo canal vaginal, ele se está contaminando com todas as bactérias que tem em la vagina, em la mucosa de la vagina. Certo? E essas bactérias, o ninho está se contaminando, está ingerindo, isso é a semilla para começar a formação da microbiota. E essa semilla, ela tem uma influência. Nós outros estamos falando de bactérias de canal vaginal. Mas, Guilherme, nós outros estamos falando de microbiota intestinal. Qual é a relação entre microbiota de canal vaginal com microbiota vaginal? A relação é toda a relação. Por quê? Anatomicamente, vocês acham que o ânus está muito cerca da vagina, por quê? Por quê? Porque simplesmente é necessário uma contaminação das bactérias do intestino para formar adequadamente as bactérias da vagina. Por isso é muito cerca. Essa contaminação é muito importante. E no momento que começa se empieza a limpar, a desinfetar sempre essa região, muito provavelmente incrementa os problemas de candidíase e outras anormalidades. Certo? Isso não é somente algo que ocorre em nós outros, em humanos, em ruminantes é o mesmo, em todos os animais é o mesmo. O ânus é muito cerca da vagina. Acá, por exemplo, por que a vaca tem o ânus acima da vulva, da vagina? As fezes passam muito cerca, ou às vezes arriba da vulva. Vulva, está correto? Ok. Certo? Porque isso é necessário. Porque se não fosse necessário, seria o contrário, ou muito larga a distância. Certo? Então, acá você pode ver, por exemplo, essa terneira nascendo, e acá se vê heces de la madre na língua do bezerro. Isso aqui está uma grande quantidade de bactéria que vai começar a formação da microbiota do bezerro. É o mesmo do ninho. Se passa a mesma coisa. Não muda nada. E como são as aves? E as aves? E as aves, como é? Lá, o ânus é muito cerca da vagina em os mamíferos, né? E as aves? É cerca ou não é cerca? É mais cerca ainda, é dentro, né? Uma coisa da outra. Então, e por que é dentro? Como que os pollitos adquirem as bactérias que vão começar a formação da microbiota na natureza? Como? Pela caca do ovo. Acá. Tem essas acá. Está vendo? O pollito está bicando e está se contaminando. E acá a palavra contaminar é buena, não é uma coisa mala. Está se contaminando e se está começando a formação da microbiota. Isso ocorre na natureza. Todas as espécies. Portanto, vocês podem usar um exemplo de ninhos para aves que o processo funciona da mesma forma. Ok? E tem uma dezenas, centenas de trabalhos científicos, aqui não vamos falar sobre todos eles, mas só para mostrar que isso que estou falando para você tem comprovação na literatura.
uma vasta comprovação da literatura. E acá ponto, depois, que nós podemos ver, é esse trabalho acá, a perturbação da microbiota em pojitos de um dia, quando se emprega antibiótico, e isso é uma prática muito corriqueira em algumas granjas, afeta negativamente o desenvolvimento do sistema imunológico dos pojitos, da ave. Então, às vezes, nós tomamos uma decisão de usar antibiótico no primeiro dia de vida para proteger por algo que talvez nós outros não sabemos por quê exatamente, e estamos criando um problema adelante. E depois o problema adelante, nós outros não sabemos, mas nós criamos o problema, na verdade, lá no primeiro dia de vida. Tá? Isso está cá, 2017, muito recente, informação. Nunca ouviram falar que o ninho saudável é o ninho que está fora? Os antigos falavam muito, né? O ninho saudável tem que ficar sujo, né? E por quê? E por que isso? Por tudo isso que estou falando. Na verdade, é a contaminação positiva. A contaminação é boa, desde que o organismo consiga controlar, em equilíbrio. Isso é saúde, tá? Acá também, né? Viver é algo que nossos ninhos hoje não têm muita oportunidade, né? De viver assim. E como era a criação de cerdos, não criação, mas os cerdos na natureza e os cerdos hoje. Certo? A ave antes e agora. Aonde nós outros temos mais contaminação da caca do ovo? Acá, né? É natural? Acá tem uma grande quantidade de desinfetante, de formol, de tudo. Não há quase contaminação. E isso é positivo, eu não estou dizendo que temos que voltar ao passado, não é isso, mas que ao transformar o processo muito intensivo, nós outros tivemos que controlar os patógenos, as bactérias. Porque é impossível, não estamos falando de 6 ou 7 ovos, mas estamos falando de 7.000 ovos, ou 70.000 ovos. Agora, temos que saber que acá tinha um processo muito importante que fazia parte da evolução da ave. E acá nós outros sacamos fora esse processo. A ave do pojito não se consegue formar adequadamente a microbiota intestinal. Certo? E algumas similitudes, onde nós outros colocamos álcool na mão dos ninhos, porque tem que estar super limpo, porque não pode se contaminar com bactérias. Acá nós outros limpamos o máximo possível para diminuir a pressão de infecção, e acá também. As similitudes são muito altas, né? E os problemas também. Então, aí começa a discussão do conceito tradicional de controle de patógenos. E a base das novas terapias para terapias ou programas para criação de animais livres de antibiótico são baseadas no que eu vou falar para você. Ok? No passado, no conceito tradicional, nós outros entendíamos como saúde é a capacidade, o balanço que o organismo tinha, né, o sistema imunológico do organismo, em controlar, a capacidade do sistema imunológico em controlar os patógenos. Certo? Se o sistema imunológico era capaz de controlar os patógenos,
o animal, as pessoas estão com saúde. Esse é o conceito tradicional. E, baseado no conceito tradicional, nós outros criamos todo o conceito dos programas de controle de enfermidade, baseados solamente em sistema imunológico do hospedeiro, do animal, e os patógenos, como, por exemplo, a salmonela, a coli, o clostridium, e assim por diante. Então, o que nós outros fazemos? Lá, ao definir um programa para controle de salmonela em aves, vamos trabalhar com antibióticos, vamos trabalhar com desinfecção, e tudo que é possível para reduzir a pressão de infecção, a carga de patógenos. Está correto. E pelo outro lado, nós outros vamos trabalhar com vacinas, certo? Com vacinas e com manejo, com nutrição, de forma a incrementar a capacidade do sistema imunológico. Não é isso? Basicamente, tudo que nós outros fazemos no programa para controle de uma enfermidade numa granja é baseado nesse processo. Não está errado, mas para mim está faltando algo. Onde está a microbiota intestinal acá, que é tão importante? Quando que nós outros consideramos um rol da microbiota intestinal em nosso programa? Nunca. Por quê? Porque nós outros estamos pensando com o conceito tradicional. E esse conceito é muito novo, nós temos que cambiar. Certo? O novo conceito de controle de patógenos, na verdade, não se baseia somente em controle em uma dimensão, mas sim em 3 dimensões. Essas 3 dimensões, na verdade, o patógeno em um ponto, as bactérias comensal, as bactérias normais que nós outros temos, que os animais têm, e o sistema imunológico. Todos eles em interação um com o outro. Acá nós temos um sistema tridimensional, e não um sistema, como era anterior, um sistema bidimensional, somente 2 dimensões. Certo? Então, acá, se está balanceado esse sistema tridimensional, em 3 dimensões, podemos dizer que nós temos saúde de acordo com o novo conceito. Vamos falar um pouco mais. Se há um desbalanço, nós temos uma enfermidade, ou muitas vezes não somente não percebemos a enfermidade, mas percebemos uma baixa produtividade, somente, né? Porque há um desbalanço. E aqui vamos falar um pouco mais a fundo sobre a interação de patógenos, microbiota e sistema imunológico, certo? E os mecanismos de resistência à colonização de patógenos. Então, acá nós temos vários sistemas. O primeiro, que nós outros conhecemos muito bem, sistemas imunológico interagindo com os patógenos. Essa é a visão tradicional. E agora tem a outra visão, a visão moderna, que é a interação do sistema imunológico com microbiota intestinal. E a interação da própria bactéria do intestino com os patógenos, diretamente, sem passar pelo controle do organismo. Então, nós temos, ao invés de nós temos 3 interações. A primeira interação, sistema imune e patógenos, vamos passar rápido, porque vocês são mais bem informados que eu sobre como funciona o sistema imunológico. Sistema imune inato, adquirido, de como se funciona a resposta a vacinas e por tudo, né? Esse é o sistema tradicional e continua funcionando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a interação microbiota e sistema imunológico. Tem dezenas, centenas de informações em la literatura científica mostrando que, e já falei isso para você,
La microbiota de la madre maternal é que dirige, maneja o desenvolvimento do sistema imuno inato, né? Tem também informações, por exemplo, em ninhos, que a microbiota intestinal em la infância que tem impacto na vida na saúde depois na vida adelante, a vida adulta. Todos os trabalhos, esse é o trabalho de 2017 também, né? Falando a mesma coisa. E também, como já fiz em avicultura, o impacto dos antibióticos em sistema imunológico, em deprimir o sistema imunológico das aves. Esse é um ponto muito interessante para porcinos. Uma universidade na Suécia tem projetos trabalhando para incrementar a imunidade de lechones com projetos baseados em análise de microbioma, estratégias cêntricas, né, analisando o microbioma para desenvolver a imunidade de lechones. Então vejam que o que nós outros estamos falando aqui, as pessoas já estão fazendo em outras partes. Tá? Não é algo, não é fantasia. Certo? A conclusão, a eficácia do sistema imunológico depende do desenvolvimento da microbiota. Se você quer um animal que tenha uma grande capacidade de defesa contra agressão de patógenos, você tem que pensar como manter a microbiota mais saudável, mais equilibrada possível. Não há como sacar ou repartir as coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a interação de patógenos com microbiota também. Fazemos que algumas bactérias são capazes de inibir alguns patógenos diretamente. Então, tem também uma vasta quantidade de informação em la literatura acadêmica falando sobre isso. A microbiota é a colonização, né? A colonização de microbiota é, na verdade, uma forma de resistência a patógenos intestinais. Isso foi publicado em 2013, na revista Nature também, muito importante. E se começou, então, a demonstrar a interação direta da microbiota com alguns patógenos. Aqui tem um exemplo muito típico. Esse é, na verdade, duas bactérias que estão presentes em Galipro e Galiprotect, o Bioplus 2B também. Uma bactéria é o Bacillus licheniformis, o CH200, que tem uma capacidade fantástica de inibir o crescimento de Clostridium, o agente de enterite necrótica em aves. Ou mesmo o porcinos também. O Clostridium tem uma importância muito alta, né? E acá é o Bacillus licheniformis, mas ao lado acá nós temos o Bacillus subtilis, que também está presente no Galipro, é a bactéria de Galipro, e que não tem capacidade de inibir. Então, só um exemplo, a capacidade de inibição de los patógenos está dependendo do tipo de bactéria. Compreendem? Não são todas as bactérias que são capazes de inibir. Algumas sim, outras não. Nós outros temos dois produtos, ou um produto com o Bioplus 2B, com essas duas bactérias, sendo que somente uma é capaz de controlar diretamente os clostrídeos. Certo? Esse trabalho é fantástico e demonstra muito claramente as interrelações que tem os diferentes filos de bactérias no intestino, na microbiota intestinal. É um pouco complexo acá, mas para falar de uma forma mais simples, na verdade, o que está ligado
esses grupos de bactérias aqui que está ligado com uma linha amarilla, ela tem uma capacidade de estimular o crescimento da outra. E o que está ligado com a linha azul tem uma capacidade de inibir o crescimento da outra. Isso tudo ocorre dentro do intestino de uma vez por todas, sempre, junto, não se pode separar. Então, um exemplo aqui, acá nós temos o lactobacillus, aqui, um grupo, o grupo dos lactobacilos. O lactobacillus está ligado com uma linha amarilla, com os bacterióides, acá. E os bacterióides com a linha azul, com os clostridiales. Então, significa que, se eu consigo incrementar a quantidade de lactobacilos, eu vou incrementar também, eu vou estimular o crescimento de bacterióides. Correto? Porque está ligado com a linha amarilla. Linha amarilla é uma positiva correlação. Cá. E se cresce, se tem um incremento de bacterióides, o que se passa com os clostridiales? Deprime. Então, nós temos claramente aqui um exemplo de como se pode fazer uma inibição de, por exemplo, de Clostridium através do uso de lactobacilos, por exemplo, de manipulação da microbiota. E, na verdade, as técnicas que se usam hoje com probióticos, basicamente, esse é um dos mecanismos de ação do probiótico. Como que um probiótico se consegue controlar Clostridium, consegue controlar Salmonella? Este é somente uma forma de como isso pode ocorrer. Certo? Só que para que isso ocorra, para que o probiótico possa funcionar, o que precisa estar funcionando aqui? O que precisa ter? Preciso ter as bactérias da microbiota. Porque o probiótico vai funcionar em cima das bactérias da microbiota, não vai funcionar em cima do hospedeiro. Correto? Então, esse é o tema, é extremamente importante de entender. Eu tenho que ter a microbiota relativamente íntegra, ou pelo menos para que eu consiga ter um certo efeito. E aqui vai também Campylobacter, que é muito importante, está crescendo o rol, a importância de Campylobacter, né, como uma enfermidade de aves, de saúde pública. E acá já tem um trabalho de 2000 e... não tem acá? Não. Mas é muito recente esse trabalho. E a importância da microbiota para controle de Campylobacter. Né? Então, pessoal, uma microbiota balanceada tem um rol central em la resistência de colonização de patógenos. Se você quer ter menos patógenos, menos problemas com patógenos, menos problemas com enfermidade, trabalhem no sentido de buscar uma microbiota balanceada. Certo? E esse é o grande problema. O grande desafio da indústria animal, e a indústria animal de produção intensiva, como nós outros temos, é conseguir manter uma microbiota balanceada em um sistema intensivo de produção. E por quê? Por que isso é muito importante, é muito difícil? Vamos ver quais são as causas de desbalance de microbiota, ou também chamado de disbioses. Tá? Disbiose é uma palavra muito recente também. A causa de desbalanço de microbiota são várias. Acá tem um trabalho que mostra vários fatores que podem determinar, afetar a microbiota. Vamos transformar, solamente para ficar mais fácil a interpretação, eu transformei
saquei todos os efeitos que nós outros não temos controle, como, por exemplo, nós outros não temos controle sobre a genética. A genética é Cobb, é Ross, é pique, em caso de cerdos. Não temos controle sobre a microbiota. Sabemos que, por exemplo, uma ave Ross e uma ave Cobb têm uma microbiota completamente distinta na mesma idade. Mas isso é um efeito genético e não podemos, nós outros acá não temos controle. Tá? Idade é a mesma coisa. Idade tem uma variação. Os pollitos, por exemplo, têm uma microbiota muito distinta de uma ave de 20 dias, que tem uma microbiota distinta de uma ave de postura, de ponedora, de 25 semanas de idade, por exemplo. Tá? Então, eu saquei desses efeitos, o que nós outros temos controle em nossa empresa, na unidade de produção. E, normalmente, nós temos um certo controle sobre o estresse, e qualquer forma de estresse que se passa ao animal é capaz de causar uma desbiose. Qualquer forma de estresse. E aqui nós estamos falando estresse de verão, alta temperatura, que mais? Superlotação, está correto? Superlotação, manejo, vacunas em ave, se faz ave de longo ciclo, se faz muita vacuna oleosa, né? É uma forma também de estresse. Cambios de alimentação, é claro, no momento que você cambia a alimentação, troca a ração, se cambia também os substratos presentes na ração, isso vai também causar um certo desequilíbrio. E um ponto importante em la produção animal é o uso de antibióticos. Todos esses pontos acá são capazes de induzir uma desbiose entérica. Bom, nós temos a desbiose entérica, na verdade, é o ponto, a causa primária de muitos problemas. Nós outros temos que demonstrar. Problemas que nós outros temos na prática, em todo o dia. Como, por exemplo, problema de salmonela. Problema de coli em aves, coli em cerdos destetados, que é muito comum. Problema de Clostridium. Problema de baixa performance. Problema de infecções secundárias. Problema de queda de resposta vacunal, que nós outros não sabemos, mas muitas vezes colocamos a culpa na vacuna. A vacuna não presta, a vacuna não é boa. Será que a vacuna não é boa? Ou será que eu tenho uma desbiose muito intensa quando foi vacunado? Aumento de mortandade e alguns outros pontos, né? Então, o problema é com salmonela. Hoje se sabe que a salmonela, a coli e o clostridio são oportunistas e não são o agente primário, como eu aprendi na universidade, em 1991. O agente primário acá, a causa primária é a desbiose entérica. Porque se o sistema estivesse balanceado, o organismo, o hospedeiro, conseguiria controlar o clostridio, por exemplo. É o caso dos dois croissants e do doce de leite, que eu citei no início. E algumas causas de estresse muito intenso em avicultura, o corte de bico, né? De bico? Sim. O estresse calórico, que o estresse calórico para nós outros acá é um problema em Brasil, um problema muito intenso, eu creio que acá também. Hoje vivo na Alemanha, em Europa, e em Europa também é um problema muito intenso, porque as unidades são preparadas para as aves
a menos 5, menos 10 grados, e no verano hoje teremos 30. É um problema muito sério, né? Isso que para mim é uma novidade. E no caso de cerdos, a fase mais estressante é o destete, né? Mas tem outras, claro, também. Um trabalho muito interessante, e para demonstrar que a causa primária, por exemplo, quando nós estamos falando de salmonela, a salmonela não é primária, a salmonela é secundária, é oportunista, é esse trabalho que eu vou mostrar para você. É um trabalho relativamente antigo, 2008, 10 anos atrás, em que esses autores induziram na perturbação da microbiota intestinal com antibiótico e depois foram ver a capacidade de defesa que o organismo tinha contra uma infecção entérica causada por salmonela. Esse trabalho foi feito com ratones, está em português acá, em ratos, com 5 grupos, 6 grupos de tratamento, um grupo controle, sem antibiótico, outro grupo com streptomicina, em doses crescentes, 3 grupos, e vancomicina. Vancomicina, em medicina para humanos, é como os BMD, mais ou menos para nós outros em animal. É somente gram positivo. Tá? E o que se fez acá? Se fez somente 2 dias de tratamento com antibiótico nesses ratones. 2 dias, não é 12 dias. 2 dias de tratamento com antibiótico. E depois de parar com o antibiótico, se aguardou 2 dias sem nada. E depois de 2 dias sem antibiótico, se fez um desafio com Salmonella typhimurium. Essa é uma dose de 10/8 UFC por ave. Ok? E 3 dias depois da salmonela, do desafio da salmonela, se eutanasiou as aves e se mediu. Se fez várias coisas, filotipagem de microbiota, se viu o balanço da microbiota, se quantificou algumas citocinas inflamatórias no intestino, né? Interleucinas e outras coisas, e se mediu o grau de lesão de epitélio intestinal por histopatologia. Eu vou mostrar acá, para não ficar muito extenso, somente esses 2 pontos acá, mas os resultados são muito interessantes. Acá nós temos os grupos. No score de lesão histopatológico, o grupo que não foi infectado com salmonela, acá. Então, o grupo controle sem antibiótico e com antibiótico, e o grupo infectado com salmonela, também, sem antibiótico e com antibiótico. E olha só que resultado muito interessante. Vejam acá que nós temos 2 grupos controle, 2 grupos de ratones que não receberam antibiótico. Só que um grupo se desafiou com salmonela e o outro grupo não se desafiou com salmonela. Certo? Então, aqui nós temos o primeiro grupo, que não foi infectado com salmonela, tem muito baixo nível de lesões por histopatologia, de epitélio intestinal. Como era se esperar. Não houve desafio de salmonela, baixo nível de lesões. Sin embargo, como foi o resultado do grupo dos ratones infectados com salmonela sem antibiótico? Acá. Baixo ou alto? Baixo, né? Tão baixo, muito semelhante ao nível de ratones não infectados com salmonela. Baixo e baixo acá. Os 2 grupos. No outro grupo, o que nós vamos ver, alto grado de lesão por histopatologia, lesão causada pela salmonela. Aonde que está o alto grado de lesão? Em los ratones que tiveram tratamento prévio de antibiótico. Está cá, altos grados
de lesiones. Certo? Então, a pergunta é, vamos lá, vamos continuar com as citocinas, depois eu faço as perguntas. As citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias são substâncias químicas que são liberadas em processos inflamatórios, ou são liberadas para estimular, para desenvolver processos inflamatórios, certo? Quando algumas dessas estão altas, significa que o organismo está estimulando um processo inflamatório, uma reação de defesa, ok? Então vamos ver se há uma reação de defesa cá. Os grupos não infectados e grupos infectados. Não infectado, infectado por salmonela. Baixo, grupo controle acá, muito baixo. Agora, grupo com salmonela, muito baixo, e controle acá, sem antibiótico, muito baixo. E vocês podem ver acá que todos os grupos, os ratones que não tiveram antibiótico, as citocinas inflamatórias são muito baixas também. E solamente cresceram, solamente se estimulou o processo inflamatório em ratones que tiveram antibiótico prévio. E por que isso, pessoal? Porque, na verdade, o problema aqui não é a salmonela. Aqui está uma demonstração clara que o problema não é a salmonela, não é os agentes primários. Não é o problema da indução a indução da patologia, das lesões intestinais. O problema não está em la salmonela, porque o grupo controle não tem desenvolvimento nenhum, mesmo com salmonela. O problema está que essa salmonela foi inoculada em um ratone que tinha um desbalanço da microbiota intestinal. E a soma das duas, desbalanço de microbiota mais a salmonela, aí eu tenho um problema. Mas o problema primário não é a salmonela, o problema primário é o desbalanço da microbiota. E isso está demonstrado acá, muito claramente. Eu acho esse trabalho fantástico, porque isso somente comprova o que nós outros estamos falando. Então, uma mensagem para a gente levarmos para casa. Ok? E quem é de Monegasque que vai participar depois, a gente podemos falar um pouco mais sobre isso. Mas a causa primária das lesões intestinais é, na verdade, os antibióticos. Né? Então, como manejar a desbiose intestinal? Isso, e acá está uma forma muito sucinta de como nós outros temos que fazer no futuro para trabalhar em produção animal sem antibiótico. Não existe uma fórmula ou somente um produto que vai resolver o problema de você. Se vier algum vendedor dizer que o meu probiótico, o meu ácido, o meu alguma coisa, vai fazer com que você possa sacar todos os antibióticos, não confie. Porque não existe uma silver bullet, uma bala de prata para solucionar o problema. Né? O problema, você sabe, na Europa se trabalha há muito tempo, Estados Unidos agora também, é um conjunto de ação. E esse conjunto de ações, graças, é que vão permitir que nós outros consigamos trabalhar sem antibiótico e manter um certo grado de produção. Ok? E, na verdade, do meu ponto de vista, não vai passar muito distante de um programa onde nós outros temos que controlar estresse, ao máximo possível, controlar estresse. E por que controlar estresse? Porque nós outros sabemos que estresse é uma das causas de desbiose. Então, animais que estão estressados têm desbiose. E se tem desbiose, tem problema. O sistema imunológico não funciona e a microbiota não consegue controlar patógenos também. E nós outros vamos ter problema.
certo? Então, estresse é o primeiro ponto. Como controlar estresse? Tem problema de estresse calórico? Estresse em verão? Há uma forma de tentar amenizar o problema, ok? Tem outros problemas de estresse? Vamos começar a diminuir. Tentar práticas para diminuir o máximo possível o estresse. Câmbio de alimentação, isso, logicamente, provavelmente você já fazem. Uma nutrição adequada para cada fase. Controle de micotoxinas é muito importante. Controle dos granos, a qualidade dos granos e etc. Tá? E antibiótico terapia, é claro que no programa de redução de antibiótico, o objetivo é reduzir ao máximo possível o uso de antibiótico. Né? Se não é possível reduzir o antibiótico, temos que tomar ações o mais rápido possível depois do antibiótico para fazer volver a microbiota ao balanço. O mais rápido possível. Muitos médicos hoje, não sei acá na Argentina, mas em Brasil e na Europa também, depois que ninhos recebem antibiótico, tratamento de antibiótico para dor de garganta, de ouvido, normalmente já recomendam um probiótico depois da antibiótico terapia. Não sei se acá é na rotina já também. Por quê? Por quê? Porque é isso tudo que eu estou falando. Os médicos estão começando a compreender que isso é importante. Né? Então, vamos usar isso também como modelo para nós outros. E a soma disso tudo é mais uma tentativa de promover a resistência da microbiota aos impactos da produção, né? A gente tem que buscar. E como fazer isso? Uma das formas é buscar alternativas, bactérias exógenas, bactérias de fora, para que a gente possa criar um ambiente mais equilibrado ou mais resiliente ao equilíbrio, resiliente ao desequilíbrio, desculpa, tá? E aí se usa direct feed microbials, tá? Probióticos é uma das formas de fazer isso, mas logicamente não é somente a única forma. Eu não posso chegar aqui e dizer somente probióticos que funcionam. Não. Tem prebióticos têm uma função muito semelhante. Semelhante no sentido de promover a resistência da microbiota. Uma forma de ação completamente distinta, mas o resultado pode ser parecido, ou até pode ser conjugado. Tá? Ácidos, fitogênicos. E são outras alternativas naturais que estão vindo aqui, mas que, na verdade, buscam esse quadro, certo? E nós outros hoje vamos falar para o probiótico, porque a Chr. Hansen é uma empresa que produz probiótico, certo? E nós outros teremos vários resultados muito interessantes nesse sentido acá. Então, se você busca melhorar a saúde intestinal, é tempo de pôr foco em manejo da microbiota. Tá? Muitas graças. E depois, a turma de monogástricos que ficará cá, nós vamos falar um pouquinho mais de como fazer isso na prática. Tá? Muito obrigado. Conseguiram compreender o portunhol? Sim. Oh, bem, que bom. ¿Alguna pregunta? Vamos. Sí, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarte por qué usaron en la prueba esa 2 días de antibiótico nada más. Por que 2 dias? Porque 2 dias se sabia que era o suficiente para promover a desbiose completa do intestino dos ratones. O antibiótico ele é muito eficiente para produzir desbiose. Esse é um ponto. Normalmente, somente 1 ou 2 aplicações é o suficiente para causar problema. Não precisa ser 5, 6, 7 dias. É claro que 5, 6, 7 dias
provavelmente pior o problema do que somente 2 dias. E outro ponto importante também, antibiótico, mesmo antibiótico que é feito por injeção, por injeção, afeta a microbiota. E por quê? Porque você, para quem é formado em veterinária, deve se lembrar de uma coisa chamada círculo enterohepático. Né? Muitas drogas se metabolizam no ígado, e do ígado se sai a parte da droga metabolizada e parte da droga inteira para o intestino, junto com a bile, e a bile se reabsorve de novo a droga e se fecha o ciclo enterohepático. Então, mesmo produtos injetáveis causam a desbiose. Tá? Então, é muito complexo o problema. Por favor. Gracias. Las causas del estrés, digamos, por calor o por lo que fuera, ¿reduce la microbiota? ¿Por qué favorece a estos huéspedes secundarios? Como La causa... es una inmunodepresión, pero ¿por qué? Isso. Uma muito boa pergunta. Na verdade, a causa do estresse, independente da causa do estresse, né? Ele não reduz a quantidade de bactéria, reduz a quantidade de como vou explicar? A diversidade das bactérias. Né? Animal normal, uma pessoa normal tem uma certa diversidade que é normal de bactéria. Se eu tenho uma desbiose, um desequilíbrio, um desbalanço, algumas bactérias que estavam em pouca quantidade passam a ficar em grande quantidade. Outras que estavam em grande quantidade passam a ficar em pouca quantidade. Isso é o desbalanço, isso não é normal. E esse é o grande problema. É o desbalanço que é anormal. Nós temos que sempre buscar o que é normal para o animal. Tá? E é independente disso. Um exemplo muito claro para nós outros, quando nós outros passamos 2 dias em um trabalho muito intenso ou tomando vinho 2 dias seguidos em grande quantidade, o que se passa depois? A probabilidade de nós outros termos uma enfermidade depois, uma gripe ou algo, é muito alta na semana seguinte. E por quê? Porque simplesmente nós outros deprimimos o nosso organismo. Nós produzimos uma desbiose e essa desbiose desequilibrou, desbalanceou o organismo e aí nós ficamos enfermos. Certo? Acá, o colega. Ops. Guillermo, te quería hacer una pregunta. Vos mencionaste que después de tener que hacer alguna antibiótico-terapia, convenía repoblar la flora con probiótico. Sí. ¿Qué opinión tenés de usar el probiótico en conjunto con el antibiótico? Si pensás que tiene sentido o directamente conviene usarlo después de terminar el antibiótico. Excelente pergunta. A primeira pergunta é o uso de probióticos depois do antibiótico. Claramente, os médicos hoje já estão trabalhando dessa forma. E nós outros temos que buscar também. Depois na próxima charla, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, sim, sempre que você tem um desbalanço, você tem que lançar mão de tudo que é possível para balancear de volta o mais rápido possível. E uma das formas é o uso de probiótico. Agora, a segunda pergunta é o uso concomitante de probiótico com antibiótico. Essa é uma excelente pergunta. O que parece para você? Tem sentido isso ou não? Hã? Depende de que antibiótico. Ainda nós estamos aprofundando um pouco mais a discussão. Está buena. A primeira pergunta, quando nós outros vamos apresentar o Galipro e outros,
Quais são os antibióticos que são que a gente pode usar concomitantemente? E, claro, a Chr. Hansen tem uma lista de antibióticos, uma lista de anticoxidianos que se pode trabalhar em conjunto. Sim. Agora, acá nós outros estamos falando de terapia antibiótica em níveis terapêuticos e não em níveis de promotores. Tá? Promotores, na verdade, se faz uma modulação da microbiota e não um desequilíbrio da microbiota, num promotor de crescimento. Então, é distinto. Estamos falando de antibiótico de terapia. Tá? Onde que o probiótico age? A bactéria probiótica age para produzir o seu efeito. Na microbiota. Certo? Se eu estou usando uma bactéria para modificar a minha microbiota e balancear ela, você vê sentido em usar ao mesmo tempo uma substância que vai desbalancear a microbiota também? Não, né? O efeito do probiótico, na verdade, não vai se dar a bactéria do probiótico em si, mas o efeito é a bactéria do probiótico enriba em la microbiota e a microbiota balanceada que vai se ter o efeito. Certo? Então, a minha opinião é trabalhar em conjunto com antibiótica terapia em níveis terapêuticos, né, altos níveis, junto com probiótico não tem sentido. Eu recomendo sempre trabalhar. Tem que usar antibiótico, e nós outros temos que usar antibiótico. Depois, sim, vamos usar probiótico. Agora, você pode me dizer que, na prática, isso pode ser um pouco difícil, porque o probiótico vai, por exemplo, em uma ração. E como que eu vou fazer? Se eu tenho que dar antibiótico na água, e o probiótico já está na ração, não consigo sacar. Não tem problema. Agora, tenha em mente que, naquele período, o probiótico não vai fazer efeito. Não vai fazer balo, não é um problema, mas não vai fazer efeito. Certo? Mesmo sendo a bactéria que a Chr. Hansen mostrou, outra empresa que pode se trabalhar junto com colistina, junto com blá, 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 blá. Não tem efeito. Quanto tempo usamos o probiótico? Boa pergunta também. O tempo de usar probiótico depende da classificação de probiótico, tá? Do tipo de probiótico. Eu não tive tempo para abrir a classificação de probióticos, etc. Podemos fazer em outro momento. Mas existem basicamente dois tipos de probióticos no mercado, dois grandes grupos de probióticos no mercado. Um grupo de probióticos que são produzidos com bactérias que naturalmente estão presentes no trato digestório. Como, por exemplo, lactobacillus, enterococcus, pediococcus. Nós outros conhecemos como bactérias ácido láticas, produtoras de ácido lático. Certo? Elas vivem naturalmente no intestino. Esses nós outros chamamos de probióticos colonizadores, que colonizam. Há um outro grupo, que são grupos de bactérias probióticos de passagem, que são os bacilos, por exemplo, que são os produtos principais que a Chr. Hansen vende para monogástricos, pelo menos, para certos. A diferença é que se a bactéria é capaz de colonizar o intestino, a sua ação é mais rápida. Então, para esse grupo de probiótico, eu posso trabalhar com 3 dias, 4 dias solamente. É claro que depois de sacar, se continuar o distúrbio da microflora, talvez em 10 dias depois você vai ter problema de novo. Né? Mas os probióticos de passagem, como o Galipro, Bioplus, etc., por não ser uma bactéria que coloniza o intestino, mas que somente faz a sua ação, produzindo algumas substâncias químicas e modificando o ambiente, nós outros precisamos de 10 dias, 15 dias, pelo menos, para se ter um efeito. Tá? Guilherme. Me recordo de você, uma vez que, não sei se você se recorda, que nós outros fomos
Trabajaba en Biomín y nosotros fuimos a conversar. Saludos. Ah, lo recuerdo, sí, sabía, Bueno. no me acordaba dónde. Quería preguntarle, para estimular los procesos inmunitarios pasivos o activos, ¿cómo de temprano nosotros podríamos tener unas respuestas si pensáramos en dosificar a las madres, tanto madres reproductoras, cerdos y de aves, o eventualmente inoculación in ovo? ¿Eso estaría dentro de las posibilidades? Sim, excelente pergunta. A inoculação, o que se sabe hoje é, quanto mais temprano nós outros conseguirmos colonizar o trato digestivo, vamos falar de pojitos, por exemplo, né? Pojitos é o mais comum porque tem problemas em incubadora, que normalmente a contaminação natural das semillas da microbiota em incubadora está prejudicada, né, em função do processo. Se nós outros teremos uma formação normal ou natural da microbiota, e essa microbiota é o início básico para maturação e desenvolvimento do sistema imunológico. Então, o que passa é, se nós outros não temos uma formação de microbiota adequada em pojitos, por exemplo, o sistema imunológico vai tardar no desenvolvimento, certo? E as terapias hoje, com aspersão, por exemplo, de probióticos, de bactérias em incubadoras, ou mesmo injeção em ovo, o objetivo é justamente esse, é colonizar o trato digestório da ave o mais temprano possível, para iniciar o desenvolvimento do sistema imunológico e, logicamente, já colonizar o sistema digestório da ave e proteger contra ameaças no futuro. Sim, é somente uma, mas são probióticos colonizadores, que eu estava falando, são bactérias que são capazes de colonizar e permanecer no intestino da ave. Então, la madre, usted habla sobre la madre, no caso de uma reprodutora de cerdos. Sim, reprodutoras de cerdos, os cerdos têm parto normal, né? Então não tem o efeito que tem numa incubadora, por exemplo. Os partos são normais. Então, a terapia com probióticos em madre é muito eficiente, no sentido, em vários sentidos, e podemos falar, e vamos falar depois aqui, mas basicamente, você equilibrando a microbiota intestinal da madre em um momento pré-parto e depois do parto também, você tem provavelmente uma manipulação também da microbiota vaginal e a semilla, vamos dizer assim, para a microbiota, a formação do lechão é mais íntegra, certo? E tem outros efeitos também na madre, porque o parto é um momento de estresse muito intenso. Então, se você prepara a microbiota para sofrer esse estresse do parto, a recuperação é mais rápida e temos menos problemas com MMA, com falta de leite, se tem menos problemas com MMA, os lechones têm mais leite, têm menos mortalidade, isso temos vários dados para demonstrar. E o custo é muito baixo, porque, na verdade, é o probiótico para um animal que se trata, na verdade, de 15 ao mesmo tempo, ou 16, se considerar a madre também. Então, é um ponto muito interessante. Bueno, Guilherme... Perdón. ¿Tiene sentido alimentar a las madres con probióticos para lograr una transferencia a través del extrausado de la cáscara? Perdón, porque la gente no escucha lo que están preguntando. Estoy hablando de sembrado de la madre previa a la postura. ¿Qué ventaja puede tener alimentar a la madre con probióticos para transmitir pasivamente a los animales? En aves o cerdos. Contaminación con una flora bacteriana temprana que pueda competir
y levantar inmunidad en las primeras semanas de vida más eficientemente cuando se vacuna tanto al primer día de edad. Sim. Você habla de aves ou cerdos? Aves. En este Aves. caso. Aves, na verdade, essa é a minha opinião, né? Se trabalhar com probióticos em las madres, em aves, eu creio que a passagem, o objetivo para passar para a microbiota de los pollitos é muito baixo. É muito baixo porque a incubadora evita o processo de transferência. Né? Os huevos vão para a incubadora e têm uma grande quantidade de desinfetantes, etc. Em la natureza, sim. Por quê? Na natureza, a ave põe o ovo e se contamina o ovo e se permanece contaminado até o pollito bicar. Certo? Agora, em cerdo, sim. Em cerdo, sim, porque a madre se manipula a microbiota da madre. E a gente não pode esquecer também que os lechones, depois de nascidos, ingerem fecas da madre. Certo? E se ingere feca da madre justamente para também ajudar na formação da microbiota. Isso pode ser importante. Muchas gracias, Guilherme. Estamos medio apurados con el tiempo, así que Sara, te invitamos a... Se alguém tem alguma pergunta, depois eu estou à disposição. Tá?